Olá, nessa videoaula vamos falar um pouco sobre o Copilot, uma ferramenta muito bacana que pode nos assistir no desenvolvimento de atividades envolvendo as ferramentas da Microsoft e também sobre como eventualmente a gente pode executar tarefas automaticamente usando essa ferramenta, esse assistente inteligente. Vamos nessa? Gente, basicamente então, para trabalhar nesse exercício usando essa ferramenta, eu tenho aqui uma massa de dados fictícia envolvendo atendimentos realizados hipoteticamente numa prefeitura. Tá legal? O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar usar o Copilot para me ajudar, primeiro, a tratar esses dados e também para me ajudar na análise desses dados. A primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses dados que eu tenho numa tabela. Como é que eu faço isso? Basicamente, eu venho aqui no menu Inserir e na sequência eu seleciono Tabela. Nesse momento, ele reconheceu o intervalo de dados que nós temos à disposição e vou dar um OK. Beleza? Então, nesse momento, eu estou indicando, nessa planilha, que existe uma área de dados que me interessa trabalhar, uma tabela. Eu poderia fazer a mesma coisa simplesmente selecionando Ctrl, Alt e a letra T de Tatu. É um atalho também para inserir tabela. Tá joia? Quando eu faço a criação de uma tabela, inclusive eu posso brincar com a formatação dela. Veja, eu estou aqui no menu Design da tabela, que é automaticamente aberto quando eu crio uma tabela, e posso brincar aqui com os layouts que estão pré-definidos no Excel. Tá joia? Então, nesse momento eu já tenho uma área, hipoteticamente, em que eu quero enfocar as minhas análises, o meu trabalho com o Copilot. Mas como é que eu faço para acionar o Copilot? Bem, a gente pode vir aqui na página inicial do Excel, menu principal, página inicial, e na sequência eu vou selecionar o Copilot clicando no ícone que está superposto aqui no próprio menu. Nesse momento, ele vai abrir uma área na minha direita, onde eu posso contar com esse assistente, com o Copilot, para me ajudar nos trabalhos que eu vou fazer na sequência. Tá joia? Primeira coisa que ele pergunta, ele identificou que essa planilha não está salva ainda, e ele pergunta se eu posso habilitar o salvamento automático. Isso é uma boa prática. Nesse momento, quando for habilitar o salvamento automático, ele vai buscar uma conexão com o meu OneDrive, tá certo? Para que essa planilha fique habilitada a ser usada na própria nuvem. Com base nesse salvamento na nuvem, é que a gente vai contar com uma série de recursos que o Copilot tem a oferecer para nós. Tá joia? Nesse momento ele identificou que eu tenho duas contas aqui, da Microsoft 365, tá joia? Não apareceu a minha conta da Udesc aqui, talvez no caso de você já apareça de forma imediata, mas eu tenho algumas contas da Microsoft 365. E não apareceu da Udesc. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o diálogo, vou vir até o menu Arquivo, e aqui embaixo eu vou encontrar a opção Conta. Eu vou clicar na opção Conta, e aqui eu vou identificar a conta que no momento está sendo usada para trabalhar com salvamento em nuvem. Tá certo? Ele está usando aqui a minha conta do Microsoft 365 pessoal. Eu vou fazer o quê? Eu vou trocar essa conta. Eu vou clicar aqui em trocar conta e eu vou puxar a minha conta do Microsoft 365 da Udesc. Tá joia? Isso é interessante por quê? Bem, essa planilha vai ficar salva no teu OneDrive lá do Udesc. Você pode salvar em qualquer outra conta que você tenha, mas é interessante indicar que na medida que a gente vai usando o Copilot, a gente está usando um conjunto de créditos que nós temos disponível mensalmente. Tá certo? Então, à medida que você está esgotando seus créditos, de repente você pode pular para uma outra conta que você tem do OneDrive. Tá legal? Então, nesse momento, eu indiquei que eu vou usar a minha conta da Udesc e vou novamente chamar o Copilot. Legal? Chamei o Copilot e vou clicar agora em habilitar salvamento automático. Apareceu então minha conta da Udesc. Poderia conectar em qualquer outra, mas eu vou selecionar o da Udesc. E nesse momento ele está fazendo o quê? Ele está carregando essa planilha que eu vou trabalhar, nesse caso ouvidoria CD, lá dentro do meu OneDrive, na nuvem da Udesc. Tá certo? A qualquer momento você pode entrar lá com a sua conta no OneDrive, da Udesc, baixar a sua planilha,
continuar seu trabalho e assim por diante. Pois bem, salvei. Então, a partir desse momento, ele começa a sugerir ações. Por exemplo, ele pode, de repente, recomendar fórmulas para eu manipular minha planilha. Ele pode apresentar para mim dicas e truques, pode criar um gráfico de pizza, pode realçar células na tabela, enfim, ele pode sugerir várias questões interessantes que a gente pode trabalhar aqui dentro. Tá legal? Eu não vou usar nenhum atalho dele, eu vou começar a fazer perguntas. Perguntas como a gente costuma fazer, né, com essas ferramentas de IA conversacional, chat GPT, o Gemini, o que quer que seja. E eu simplesmente faço o seguinte, ó, eu vou falar para ele o seguinte, eu quero que você verifique as inconsistências nos dados e sugira os tratamentos necessários. Então eu quero que ele averigue a planilha e verifique se realmente ele acha algum tipo de inconsistência. Esse tipo de trabalho vai ser muito interessante, principalmente nesse momento que a gente está trabalhando com ciência de dados, recolhendo dados lá do portal de dados abertos do governo federal, do governo estadual, seja qual for o foco que vocês estão utilizando nesse momento, a gente vai baixar um conjunto de dados e possivelmente nesses dados a gente de repente vai identificar problemas de qualidade, dados incompletos, eventualmente dados que não estão formatados da maneira correta. Então eu quero que ele me ajude a enxergar isso numa massa de dados. Nesse caso aqui do exercício é uma massa pequena, mas eventualmente vocês vão trabalhar com massas bem grandes. Né? Então vamos ver o que ele contou para mim aqui. Olha, ele está verificando, por exemplo, que ele pode trabalhar com preenchimento de valores nulos. Né? Se vocês perceberem, por exemplo, aqui na coluna status, né, a gente tem alguns status que não estão preenchidos. Tá certo? Hipoteticamente aqui a gente tem um atendimento, né, que foi realizado, inclusive está sinalizado aqui que ele foi finalizado, mas eu não tenho o status, tá certo? Então, da mesma forma, eu tenho alguns tipos de atendimentos aqui que talvez não tenham avaliação. Então, eventualmente, eu poderia usar esse recurso dele, que ele está me sugerindo, para preencher valores nulos, tá certo? Também verificou questões de formatação de data que ele poderia fazer, consistência nos valores status, como eu havia acabado de mencionar, né? E avaliação. Então, eventualmente, ele pode executar, ele já inclusive mostra para mim, antecipa para mim que tipo de fórmula ele vai aplicar ali, para eventualmente corrigir. Verificar a diferença entre datas. Né? Se vocês analisarem aqui, talvez a gente encontre aqui uma série de problemas, inconsistências de dados aqui envolvendo a data, né? Eu propositalmente gerei uma massa de dados com problemas. Por exemplo, a gente tem aqui uma data de registro de atendimento feito no dia 20/7 às 15h20. E veja, o atendimento é finalizado antes, é finalizado no mesmo dia, só que às 2h. Claramente a gente tem um problema de inconsistência aqui, então eu poderia aplicar esse recurso aqui para verificar esse tipo de problema, tá certo? Então eu posso selecionar algum desses elementos e posso indicar para ele a correção que eu quero. Né? Então, por exemplo, outra coisa que ele apontou aqui, né, eu tenho algumas linhas duplicadas. Né? Eu tenho aqui a linha 16, sugestão, transporte, trindade. Enfim, essa linha aparece duplicada aqui embaixo. 16, sugestão, transporte. 28, solicitação de serviço, transporte. Então, tem algumas linhas duplicadas. Eu posso solicitar, né, que ele faça, então, os ajustes de acordo com o que eu entender que é importante ser feito. Tá? Então, por exemplo, eu quero que ele preencha. Melhor, remova as linhas duplicadas. Tá certo? Se eu der um Ctrl Enter aqui, é o equivalente a clicar na setinha. Tá? Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso no momento. Por vezes ele vai dizer que não conseguiu fazer. Ele está indicando aqui que ele não conseguiu. Eventualmente ele vai dar uma mensagem que não conseguiu e vai te indicar os passos sobre como você pode fazer isso. Então ele vai te ensinar como fazer isso. Tá? E por vezes ele não consegue fazer simplesmente porque o serviço da Microsoft, a nuvem do Copilot, está sobrecarregado. Então eu já tive experiências nessa linha. Se você voltar mais à frente e tentar novamente essa operação,
ele eventualmente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Tá? Eu vou insistir. Eu vou pedir para ele automatizar a remoção de duplicados. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer. Está pensando um pouquinho. Eventualmente também ele vai demorar um pouquinho mais para executar a operação. Novamente, depende do momento que você tem. Aqui ele já trouxe para mim, inclusive, um código, uma macro que eu posso utilizar para fazer automaticamente a remoção dos dados. Tá certo? Também não executou para mim. A experiência que eu já tive anteriormente foi de que ele conseguiu fazer a remoção automática. Então, eu poderia seguir esse passo a passo aqui, né? Selecionar, vai para dados, remover duplicadas. Vou fazer então os passos que ele está indicando, tá certo? Vamos aqui, dados, e mais à frente ele falou para remover duplicadas. Né? Está perguntando que elementos que eu vou utilizar para validar. Na prática eu quero que ele cheque todas as colunas. E vou dar OK. Não achou nenhum, tá certo? Então na prática existe algum tipo de diferença entre uma linha e outra, tá certo? Então esse tipo de coisa vai ser um exercício contínuo que vocês podem utilizar, tá legal? Deixa eu avançar aqui. Realce com cor de fundo amarelo as linhas cuja data de finalização estejam menor do que a data de registro. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso. Como eu indiquei para vocês, né? Existe aqui a condição de algumas datas estarem finalizadas, e aí vai. Então ele colocou aqui que ele vai trabalhar com cor de preenchimento amarelo, a cor da fonte preto, e vai usar uma forma personalizada e dar inclusive uma ideia para a gente do que ele vai fazer. Eu vou selecionar então o aplicar, para ele executar essa ação que ele indicou que ele faria. Então, isso aqui, de certa forma, ele fez automaticamente a formatação condicional, né, que é um elemento que a gente aprendeu mais cedo aqui no nosso curso, né, executou automaticamente para mim esse tipo de coisa. Tá joia? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele gerar uma coluna para a gente, totalizando a quantidade de minutos decorridos entre o registro e a finalização. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente digitar aqui, né? Insira uma nova coluna e calcule que apresentará o cálculo do tempo decorrido para o atendimento, utilizando como base as colunas data, hora, registro e data, hora, finalização. Vamos lá. Está fazendo aqui o processamento, ele está analisando, interpretando. Então ele está colocando que ele vai criar uma nova coluna, que é a coluna L, que vai se chamar tempo decorrido, e ele vai aplicar uma fórmula, né? Data, hora, finalização, menos data, hora, registro. Eu vou clicar aqui no inserir coluna, e ele vai apresentar para mim, então, o tempo decorrido entre o registro e a atualização. Veja que aqui em tempo decorrido, ele colocou algumas linhas com um conjunto, né, de cifrão. Né? Isso é um comportamento padrão do Excel, quando essa data-hora é uma negativa, né, que é o caso aqui, ou quando essa data-hora é muito grande. Tá legal? Então ele fez o cálculo certinho para mim, mas, novamente, indicando aqui que eu tenho algumas linhas que estão erradas. Eu poderia solicitar que ele removesse essas linhas com o tempo negativo, mas eu não vou fazer nada disso agora. Tá legal? Vamos lá. Eu vou fazer agora uma nova interação. Estou falando para ele tratar esses status que estão vazios. Tá? Eu estou falando para ele fazer o seguinte: ajuste a coluna status
preenchendo as células vazias com em andamento, quando a avaliação do atendimento estiver vazia, né? Quando ele não encontrar um status aqui de avaliação, quer dizer que esse atendimento está em andamento. E com resolvido, caso a avaliação do atendimento tenha sido regular, bom ou ótimo. Vou deixar ele trabalhando um pouquinho. Estão percebendo que eu já estou esgotando meus créditos aqui do Copilot com a conta da Odesk. Deixar ele pensar um pouquinho. E aqui ele está criou na verdade uma nova coluna, até para que de repente eu faça uma avaliação se está de acordo, né? Se estou de acordo com o que ele indicou, tá certo? Então aqui, vamos pensar, vamos verificar aqui. Ele identificou, por exemplo, que esse status aqui estava vazio. Como ele verificou que não tinha nada na avaliação ainda, isso é sinal de que o atendimento está em andamento. Então está ok. Então na prática ele criou uma nova coluna, eu poderia remover essa coluna anterior e manter o que ele chamou de status ajustado, tá certo? Bacana. Falar um pouquinho também sobre as análises, né? Eu poderia continuar meu processo aqui ordenando que ele fizesse limpezas, ajustes, integrações com outras fontes de dados, eventualmente, caso eu tenha várias planilhas para trabalhar, né? Pode ser o caso de vocês, mas também posso trabalhar agora um pouco com a questão de análise, tá certo? Então, por exemplo, se eu quisesse explorar um pouquinho todos esses comentários, né, que foram feitos aqui pelos cidadãos, que tipo de insights que ele pode trazer para mim? Então, eu vou colocar um prompt nessa linha. Gere insights sobre os atendimentos a partir dos comentários inseridos, né, pelos cidadãos. Vamos ver o que ele pode trazer para mim. Então, veja, nesse caso, ele está tratando dado qualitativo, né? Ele está abrindo aqui o texto e está tentando verificar alguns elementos, alguns pontos-chave que, eventualmente, eu posso trabalhar mais a fundo nas minhas análises. Por exemplo, vários comentários destacam atendimentos rápidos e eficazes, com soluções prontamente encaminhadas. Cordialidade, os atendentes foram frequentemente descritos como educados e respeitosos. Alguns relatos mencionam dificuldade no atendimento dos problemas, por falta de preparo dos atendentes, e demora e desorganização também é um elemento que ele trouxe para mim, tá certo? Eu posso continuar essa análise. Então, por exemplo, eu posso colocar para ele aqui, identifique os 3 departamentos, os top 3 departamentos com maior quantidade de reclamação, né? Tipo de solicitação do tipo reclamação. Vamos ver se ele identifica para mim. Então, na prática, ele está agora processando toda a planilha e fez uma analisinha para mim aqui. Ele identificou aqui que, envolvendo reclamação, saúde é o campeão, com 3 registros, transporte com 2, saneamento, 2, iluminação pública, e aí vai, tá certo? E aqui ele sugere outras análises. Quais são os 3 bairros com mais reclamações? Liste os 5 canais mais utilizados para registrar reclamações. Enfim, gente, a gente pode continuar a nossa experiência de forma a trabalhar a análise as ganhas dos dados, né? Eu vou para o seguinte, eu vou falar para ele gerar um gráfico agora. Então, gere para mim um gráfico de pizza totalizando atendimentos por bairro. Vamos ver se ele faz. Então, tudo que a gente viu até agora, em termos de análise, eventualmente eu posso usar o Copilot para me orientar como fazer, ou eventualmente, inclusive, me ajudar em fazendo efetivamente a análise, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele gerou, certo, o meu gráfico, e eu poderia eventualmente clicar para ele adicionar esse gráfico que ele criou numa nova planilha, tá certo? Então, automaticamente ele criou um gráfico e bem na hora que eu expirei o meu crédito aqui, tá? Eu já vim utilizando ele com mais frequência. Então, aqui ele está mostrando para mim uma totalização bem interessante, criando uma nova planilha para isso. Então, eu posso continuar a minha interação, fazendo mais análises, fazendo mais tratamentos. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. O Copilot é uma bela de uma ferramenta que pode ajudá-los muito nessa etapa de tratamento dos dados, limpeza dos dados e, eventualmente, inclusive na parte de análise de dados que vocês têm pela frente no projeto prático. Até mais, gente.